Os cumprimento com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua benevolência, permitir que eu pudesse contribuir essa noite com este congresso tão relevante das irmãs. Tive o privilégio de estar aqui ano passado, por incrível que pareça, eu ministrei em Lucas 3:1 e depois nós lemos João capítulo 4, versículo de número 23. E eu preguei exatamente neste tema. Sendo assim, hoje irei falar também sobre adoração. Ano passado eu falei da adoração aqui embaixo. E essa noite irei falar sobre uma adoração que acontecerá lá em cima. Quero aqui agradecer ao pastor José Ivanildo pela confiança, pelo convite. Sei que ministrar aqui neste púlpito não é somente por conta de talento, mas eu creio que é por concessão de graça, porque o Senhor viu algo em mim. Privilégio poder pregar neste púlpito. Irmã, que Deus abençoe Maria Nogueira. Tu é uma bênção. Que Deus cubra a tua família, te guarde e na tua pessoa. Cumprimento todas as irmãs que aqui estão, toda a mesa diretora, aos demais obreiros e pastores que nos recebem tão bem. Que Deus continue vos abençoando. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. Avisei que eu estaria aqui. Estive em nosso simpósio em nossa igreja e ontem também pregando no ciclo de oração. E a irmã Leia, esposa do nosso pastor presidente, pediu para deixar um abraço tanto na irmã Maria Nogueira quanto em todas as irmãs que aqui estão. Quem trouxe Bíblia, Apocalipse capítulo 5, por gentileza. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Estava com o pastor Genival Bento no aeroporto na América e disse a ele que eu estaria aqui preparando o caminho para que ele pudesse depois concluir. Que Deus use aos pregadores que aqui irão passar, como usou o pastor na noite passada, que Deus continue abençoando. Apocalipse capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de abrir o livro e desatar os teus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, 4 seres viventes e 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa, taças de ouro e cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam e adoravam um novo cântico. Digno é de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Rapidamente, antes de tomar o assento, este livro Mulheres que Marcam Fé, Coragem e Legado, são 3 histórias de mulheres que marcaram a Bíblia Sagrada, mulheres que deixaram um legado de fé e coragem. Esses livros estarão ali
e também este que saiu pela Casa Publicadora, pela CPAD, que é O Tempo do Fim, desvendando os mistérios da escatologia bíblica. Tome seu assento, dando glória a Deus. Já dei para o pastor. Quando nós falamos sobre a história da igreja, nós temos alguns ícones na história da igreja primitiva. Pedro, responsável de levar o evangelho na Judéia, em Jerusalém. Mas também nós temos o apóstolo Paulo, que levou o evangelho aos confins da terra. E em Apocalipse nós temos João em sua velhice, trazendo lições extraordinárias de coisas que aconteceram, de coisas que iriam acontecer, tanto na terra quanto no céu. Após a ressurreição de Jesus Cristo, ele teve um encontro com Pedro para restaurar Pedro, porque esse mesmo Cristo ressurreto é aquele que na saída da ceia, indo para o Getsêmani orar com Pedro, João e Tiago, ele havia dito para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes tu me nega, mas eu vou adiante de vós para a Galileia. A diferença de Pedro e de Judas não foi nenhum decreto de Jesus, mas a porta que você bate após a queda, ela definirá a tua restauração. Eu vou repetir: a porta que você bate após a queda é ela que define a tua restauração. Judas, ao trair Jesus, bateu na porta dos homens com 30 moedas e eles disseram: se vira. Pedro não bateu na porta dos homens. Pedro foi para a Galileia. Alguns amigos pregadores disseram que ele entregou a carteirinha da convenção, a ficha de membro, ficou nu e voltou para as práticas do mundo pescar. Mas acredito eu que ele foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. No mesmo lugar que há 3 anos antes Jesus disse: farei de ti pescador de homens. Pedro é aquele que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Mas é Pedro que, orando com Jesus no Getsêmani, dormiu 3 vezes. Mas o mesmo que na quinta dormiu 3 vezes, no Sinédrio também dormiu 3 vezes. Porque se você dorme 3 vezes na prova, está vulnerável a negar 3 vezes o Sinédrio. Se sou eu corto o ministério de Pedro, coloco outro no lugar e segue o culto. O problema é que quem prega só conhece hoje e o ontem. Mas quem te chamou e chamou Pedro, sabe onde você irá chegar. Aquele que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes no domingo. O Jesus que não desiste de quem nós desistimos, apareceu para Pedro e fez 3 perguntas. Porque sabia que aquele que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, e Jesus faria 3 perguntas, se levantaria em Pentecostes, iria pregar, e quase 3.000 almas iriam se converter. Ele não desistiu de você. Mas esse Jesus que restaurou Pedro também é o Jesus das portas fechadas. Se eu dissesse das portas abertas, no mínimo 5 irmãs iriam dar glória a Deus. Mas como disse que ele é o Jesus das portas fechadas, eu compreendo o silêncio, mas eu também gosto dele. E por que das portas fechadas? Porque dentro do cenáculo os discípulos estavam com medo. O que faltava aos discípulos do lado de dentro era paz. Mas aquele que está do lado de fora não apertou a campainha, não apertou o interfone, não bateu na porta, não abriu maçaneta. Ele atravessou as paredes e disse para quem está do lado de dentro: paz seja convosco. Para quem levantou a mão, o céu já abriu para lhe dizer o que faltava do lado de dentro. O teu Jesus essa noite, ele vai preencher. Oh glória! Ele fica por um período de 40 dias com os discípulos ressurreto. Mas antes de subir a súbita aos céus, ele deixara uma promessa embasada em uma ordem: ficar em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Só pode receber do alto quem aprendeu a ficar. Depois vocês sairão e serão minhas testemunhas, Judeia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Se ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar, ninguém pode sair se do alto não receber. Jesus sobe a súbita aos céus, e em meio às nuvens, os anjos disseram: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir da mesma forma, ele voltará. Eles aguardaram no cenáculo por alguns dias, 120 no cenáculo com tudo em comum. Quando de repente, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu o lugar. Não só encheu o lugar, como encheu os 120 que lá estavam, com um vento veemente e impetuoso e um som. Línguas repartidas como que de fogo pousou sobre cada um deles. Pentecostes tem som, mas Pentecostes também pode sentir o que Deus pode fazer. E todos foram cheios, 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 cheios. Quando Pedro se levanta, Pedro diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o meu espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas agora um grupo dizendo que os dons cessaram, que as línguas estranhas acabaram e que nunca foram línguas estranhas, que somente é um idioma conhecido. Se fosse idioma, Paulo não diria: quem fala em línguas fala em mistério. Se é mistério, não é da terra, se é mistério, é dos céus. Eis que vos digo mistério: arrebatamento é coisa do céu. A igreja é um mistério oculto, não é coisa da terra, é coisa do céu. Línguas estranhas é mistério, não é da terra, é coisa do céu. E Satanás não pode interpretar essa língua, somente os céus compreendem o que tua boca fala essa noite. Aí Paulo diz: quer interpretar as línguas? Não precisa fazer um cursinho no FISC. Paulo diz: nem precisa fazer no CCAA. Quer interpretar línguas? Se é do céu, ore, 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 que Deus dá a interpretação. E Pedro diz: o dom do Espírito não é somente para nós, mas para vós, para os que estão de perto e para os que estão de longe, e para os vossos filhos. Ele batiza a senhora, ele batiza os jovens, batiza o teu filho, batiza a criança, e a quantos Deus ainda chamar, ele ainda chama. Ele continua enchendo o crente e batizando com o Espírito Santo de Deus. Pedro é responsável por levar o evangelho na Judeia e em Jerusalém. Mas segundo Eusébio de Cesareia, amando de Nero, Pedro foi crucificado, mas ele fez um pedido. Segundo a tradição, morrer de ponta cabeça, porque só um era digno de morrer em um madeiro de cabeça para cima. Pedro crucificado de cabeça para baixo, e quem sabe Roma pensou: acabou o cristianismo. Os imperadores romanos, como Calígula, que erigiu imagens, próprias imagens, para serem adorados em todos os lugares como culto em Jerusalém. A imagem de Calígula fora colocada dentro do templo. Isso quase ocasionou uma revolta judaica. Esse homem, ele era tão ruim, um crápula, que fora ferido por 30 homens com espada em seu próprio corpo. Os próprios oficiais de Calígula assassinaram o imperador. Calígula sai do trono, e quem entra é Nero. Nero, que recebeu conselhos para chegar no trono pela tua mãe Agripina, ele assassinou a própria mãe, a própria esposa,
que ele tinha como ameaça. Nero era tão truculento e um megalomaníaco que há quem diga que fora ele que incendiou Roma porque queria uma Roma melhor. Quando estive em Roma, um historiador disse que Roma fora incendiada por um acidente. Mas enquanto Roma pegava fogo, Nero, ele tocava instrumento sentado na varanda, vendo Roma pegar fogo. A pressão romana para tirar Nero do posto era tamanha que Nero precisava dar uma resposta a Roma. E ele disse que quem incendiou Roma foram os cristãos e os judeus, porque foram os únicos bairros que não foram incendiados. Nero pediu para crucificar crentes e judeus. Só acabou a crucificação porque a madeira importada da Fenícia já não chegava mais em Roma, acabaram a madeira. Então ele amarrou crentes nos postes em Roma, e em meio às trevas sombrias de Roma, o corpo dos cristãos incendiados iluminava a cidade romana. Enquanto isso, Nero pediu para prender Paulo. Se não tem Pedro, quem é aquele que está em iminência no cristianismo e levanta a bandeira dos cristãos? Alguém disse: é Paulo, o Saulo de Tarso, aquele que perseguia crentes, que diz a Bíblia que respirava ameaças de morte. A expressão grega respirar ameaças de morte é como um boi selvagem perseguindo uma presa. Mas quem conhece de boi selvagem sabe, há um aguilhão que pode o domar. Eu vou repetir: não há um boi selvagem que o aguilhão da graça não possa o domar. De Jerusalém a Damasco, 240 quilômetros. Alguém pode dizer que ele estava de a pé, ou alguém poderia ousar a dizer de cavalo, ainda que a Bíblia não diz. Certo é que, pegando cartas para prender cristãos, o dono da igreja apareceu para ele no caminho de Damasco. E quando ele viu um clarão, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, Paulo está caído ao chão. E por que no chão? Porque a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. E no chão ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Paulo diz: quem é, Senhor? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, e eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Paulo está cego, conduzido pelos amigos, direcionado pela voz do Cristo, a ir à rua direita de um certo Judas, o não Iscariotes. E o dono da igreja fala para Ananias que este Paulo é um vaso escolhido. Para aqueles que gostam do evangelho coach triunfalista, talvez você errou o endereço da igreja essa noite. Porque o evangelho de verdade é esse: tu vai padecer pelo meu nome. Quer ser usado por Deus? Atos capítulo 9. Paulo quase morto em Damasco. Atos capítulo 9, rejeitado pelos irmãos em Jerusalém. Atos capítulo 14, apedrejado em Listra. Atos capítulo 16, açoitado em Filipos. Atos capítulo 17, expulso de Tessalônica. Atos capítulo 18, enfrentou os falsos apóstolos em Corinto. Atos capítulo 19, enfrentou as feras em Éfeso. Atos capítulo 20, se despediu dos irmãos anciãos em Mileto e disse: o Espírito Santo me revela. Dizer isso hoje, alguém já está com a mão direita levantada dizendo: se o Espírito Santo revela, lá vem o pregador, cutuca 2 ou 3 e diga: Deus está dando vitória. Coisa nenhuma. Paulo diz: o Espírito me revela, vitória não, que em Jerusalém me espera prisões e tribulações, mas de maneira nenhuma recuarei. Levarei o evangelho da cruz. Preso em Jerusalém, levado a Cesareia. De Cesareia apela para Roma,
e sofre um naufrágio. Chega em Malta picado por uma víbora. Mas em Roma ele chega, porque vai padecer pelo meu nome. Este Paulo agora Nero pede para o prender. Está preso no ano 64 em uma masmorra mamertina. Aprisionado, esperando um soldado romano entrar com uma tira de couro com o nome Shaul, que é Saulo. Será levado para fora e irá perder a cabeça. Paulo está preocupado? De maneira nenhuma. Está escrevendo uma carta dizendo: defendi o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não sei se tu tem maturidade para escutar isso, mas eu vou dizer: guardei a fé. Só pode dizer que guardou a fé quem não corrompeu a fé. Só pode guardar a fé quem não a prostituiu. Só pode guardar a fé quem não a vendeu. Eu sei que tem que ser muito homem para dar glória a Deus agora. Só pode guardar a fé quem não negociou a fé. Mas Paulo diz: guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todas aquelas, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Paulo está sozinho na masmorra e diz: Timóteo, ninguém me assistiu em minha defesa. Paulo está sozinho? Não. Mas o Senhor, estou sentindo uma graça. Mas o Senhor me assistiu e está comigo. Paulo perde a cabeça. Nero é deposto do cargo e entra Tito Vespasiano. Não preciso me desgastar, no ano 70 matou 1.100.000 judeus. O templo destruído. Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Mas se alguém está chorando por templo de madeira ou por templo de pedra, ele levantou um outro templo e disse para uma mulher: não é mais nem em Jerusalém e nem em Samaria. Estou procurando um novo templo. Ele não está procurando artistas, ele não está procurando atores, ele nem está preocupado se tu canta bem ou desafina. O que ele quer saber é onde tem verdadeiros e verdadeiras adoradoras que me adoram em espírito e verdade. Deixa eu ver se tem aqui essa noite. Após Tito entra Domiciano em seu lugar. Já não é mais Calígula, já não é mais Nero, já não é mais Tito. Domiciano, ele criou uma espécie de culto ao imperador e pediu para que toda Roma, todas as regiões comandadas por Roma, que todos os habitantes se prostrassem a ele e dissesse: Dominus et Deus, o Senhor é Deus. Todos prostrados, exceto um crente, seus 90 anos de idade, cabelos brancos. João não se prostraria a um homem sentado em um trono de madeira feito por mãos humanas. João só se prostrava e adorava aquele que está sentado à destra do Pai em um trono de glória. Isso culminou na prisão de João.
João é enviado ao mar Egeu, a uma ilha chamada Patmos, 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. Ilha rochosa, vulcânica. E quando João está na colônia penal, quem sabe João pensou: acabou. Quando Roma escondeu João, João não sabia que Deus o encontra. Roma o escondeu, Deus o encontrou. Roma o exilou, o Espírito Santo o visitou. Ilha rochosa, vulcânica, colônia penal, lá está o velho João. E João diz: estou preso e exilado pela palavra e pelo testemunho de Jesus. Quando li isso a primeira vez, é como se uma voz dissesse: dá tempo de desistir. Na contramão da teologia da prosperidade, do evangelho coach, fidelidade à palavra jamais seria ausência de provações. Mas Apocalipse 1 nos ensina uma lição, irmã. João é fiel à palavra, mas está exilado. Fidelidade à palavra não é ausência de provações. Nem sempre ele alivia a carga. Mas uma coisa eu te garanto: ele fortalecerá tuas estruturas. Vou repetir: nem sempre ele vai aliviar a tua carga e a tua prova, mas uma coisa nesse púlpito eu te garanto: ele fortalecerá tuas estruturas e entrará contigo em meio às guerras. Se fidelidade à palavra não é ausência de provações, fidelidade à palavra é garantia da presença. Quando João está em Patmos, ele ouviu uma voz. E a voz que João ouviu em Apocalipse 1:10 é voz de trombeta. Por causa desse aleluia, irmã, quando ele quer colocar um irmão ou uma irmã crente de pé, Apocalipse 1:10 é voz de trombeta. Mas quando ele quer chacoalhar um obreiro, é Apocalipse 14:2, a voz é de trovão. Mas quando ele quer impactar Carapicuíba e toda São Paulo, Amós 1:2, rugiu, bramiu o leão, quem resistirá? Mas quando uma irmã está fraquinha e se escondeu na caverna, não é voz de trovão, nem voz de trombeta e nem voz de leão. 1 Reis 19:12 é voz suave dizendo: o que fazes aqui, Elias? Se ele dissesse o que fazes aí, era alguém do lado de fora perguntando para quem está do lado de dentro. Mas quando tu começou a chorar aqui nesse culto, ele já estava dentro dele para lhe dizer: o que fazes aqui, mulher? Eu te levanto essa noite, te tiro para fora para te dar vitória. Fala com voz suave, com voz de muitas águas, com voz de trombeta, com voz de leão e com voz de trovão. Sim, fala. Mas só para tu saber quem é o Deus que tu serve, quando ele quer reunir o povo, ele não faz grande estrondo. Zacarias 10:8, assoviou o Senhor e ajuntou o seu povo. Por causa desse glória, eu tenho uma boa notícia: se ele assoviar, ele renove a tua vida essa noite. Permita-me abrir um parênteses. A gente fica esperando coisas estrondosas. Eu vou falar entre aspas para ninguém me criticar depois na internet. Abro aspas: o senso de humor de Deus é algo extraordinário. Prove, eu vim para isso. Há um cerco em Samaria e 4 leprosos na porta. E há uma promessa no portão da cidade de Eliseu dizendo: amanhã a essa hora tem provisão. Tem crente que ainda acredita.
tem promessa no portão e 4 improváveis querendo entrar. Como Deus resolve se o exército inimigo está no meio da cidade? Simples. É só enviar um grande exército. Ou um anjo com uma espada desembainhada vai morrer no mínimo 180 mil. Como Deus tem um senso de humor, ele falou: não vou mandar nem bazuca, nem fuzil, nem exército. Diz o texto, ele enviou 2 ruídos. E os inimigos acharam que era exército do Egito, exército dos heteus, e bateram em retirada. Um assovio de Deus, 2 ruídos, ele resolve a tua vida. Ele resolve hoje a tua vida, a tua história. Eu imagino ele sentado no trono, enviou 2 ruídos e ficou olhando para ver o que vai dar. Mas o senso de humor dele é tão extraordinário, porque Pedro andando com Jesus, eu vou falar aqui para trás, não é para as irmãs aí. Eu aprendi que quando o obreiro anda com o pastor, quem paga a conta é o obreiro. Deus está falando. Só que o Pedro só andava duro. É possível que tenha obreiro aqui assim, não paga conta de jeito nenhum. E eu provo que Pedro andava só duro. Quando o romano vem cobrar um imposto, pediu para um judeu trabalhar, e é o judeu que cobra, mas é por Roma. Jesus esperava que Pedro pagasse o imposto. E Pedro, duro. Em Atos 3, cheio do Espírito, o coxo está do lado de fora. O coxo deve ter pensado: tem festa lá dentro, as irmãs estão todas arrumadas, Pedro e João subindo, tem oração, tem festa, adoração, tem esmola. Tem alguma coisa para dar? Pedro, sempre duro, disse: não tenho prata e nem ouro. O coxo deve ter pensado: não tem prata e não tem ouro, mas está do lado de dentro adorando e pulando. Não tem prata e não tem ouro, mas está dando glória. Está desempregada, mas está do lado de dentro, com camiseta de adoradora, com a mão direita. O que tem do lado de dentro que não tem Carapicuíba lá fora? Se quiser eu te dou. Jesus, o Nazareno. Não era nem isso que eu iria falar. E o coxo, mesmo sem prata e nem ouro, também entrou do lado de dentro, pulando, saltando, curado. Se tivesse aqui, ia levantar hoje a faixa dizendo: era curado, pobre, mas estou pulando e adorando, e Jesus vai dar emprego. Voltando, o senso de humor de Deus é extraordinário. Pedro só anda duro. Vai pagar imposto, Pedro? A Bíblia não diz, mas imagino Pedro pensando: larguei tudo para te seguir. Pescar tu sabe? Achei que sabia até aquela noite que o senhor chegou. Já estava lavando a rede. Então joga a vara do lado direito. Pedro jogou. Quando Pedro pegou o peixe, se sou eu, dentro de mim eu murmuro: desculpa a minha fraqueza. Eu logo iria pensar: vou pagar imposto com peixe? Roma vai pedir minha cabeça. O problema é que a gente crê que a resposta vem dos meios naturais e da onde a gente quer. Como o senso de humor é extraordinário, a maneira dele trabalhar é diferente da tua, abre a boca do peixe. Tu não entendeu? Tua resposta não vem de onde você acha, de onde você quer. Os meios de Deus são extraordinários. Quando abriu a boca do peixe, o que tem aí, Pedro? Moeda. E com a imagem? César. Então paga o imposto e dê a César o que é de César. Não era mais fácil mandar Pedro no banco e arrancar dinheiro? Mas pediu para abrir boca do peixe, que lá tem provisão. Glória a Deus, tu vai dar agora. Só vou dizer uma vez, não vou dar outra oportunidade. Se não pegar, dê glória a Deus disfarçado. Se amanhã dê glória a Deus cedo, é porque só pegou amanhã. Mas se pegar, enche o lugar de glória. Qual a imagem que tem na moeda? Então dê a César o que é de César. Mas tem uma crente e um crente aí do teu lado que tem nele uma imagem. Vai dar a Deus logo o que é de Deus ou vai deixar para domingo? 2 ruídos, um assovio, ele resolve a tua vida essa noite.
Veio uma voz de trombeta, e quando João olhou para ver quem era aquele que falava com ele, de pé, no meio dos castiçais, eu vou repetir, Apocalipse 1:13, ele está no meio dos castiçais. Sabe por que tem igreja fria e tem igreja quente, fervorosa? Porque igreja fria, Jesus fica na porta. Igreja fervorosa, tu percebe, ele está no centro. Apocalipse 1:13, ele está no meio dos castiçais. Se dá glória, eu vou dando o texto. Apocalipse 5:6, ele está no meio do trono. Êxodo capítulo 3, versículo 2, ele está no meio da sarça. João 21:19, apareceu no meio dos discípulos, dizendo no meio deles: paz seja convosco. O lugar dele é o meio. Enquanto as verdadeiras adoradoras adoram, Salmos 22, versos 3, ele habita não na esquerda e não na direita, no meio dos louvores. Sofonias capítulo 3, versículo 17, nem na esquerda e nem na direita, eu sou teu Deus, que habito no meio de ti. Salmos 46, versículo 5, se o Senhor estiver no meio da cidade, ela não será abalada. Deus não fala mais comigo, porque talvez deixou ele à esquerda, à direita ou na porta. Número 7, versículo 89, falou com Moisés, não na esquerda e não na direita, no propiciatório, no meio dos castiçais. O lugar dele é o centro. O lugar dele é o centro. Se na tua casa o lugar dele é o centro, se hoje ele estiver no centro, se prepare, tua vida não será mais a mesma. Quando João olhou para ver quem era aquele que falava com ele, diz o texto, João olhou, cabelos brancos como a neve. Se é branco como a neve, é porque ele é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, é pai da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, é o menino que nasce em Belém, mas é desde os tempos da antiguidade. João 17, versículo 5, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se é eterno, é criador. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. João capítulo 1, versículo 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. Será que ele criou e virou as costas para o universo? Coisa nenhuma. Hebreus 1,3, ele criou e sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. O rosto é resplandecente como o sol, mas o vestido dele é branco. E por que é branco? Porque ele é santo. Se tivesse 6, glória a Deus, eu contava essa. Ele é santo. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, nele não há pecado. João 6,69, ele é o santo de Deus. Hebreus 4,15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas alguém crente, meia boca, o ímpio, poderia sair do culto dizendo, não vale. Paulo, Pedro, João e autor aos Hebreus joga tudo no time de Jesus. Então só de raiva trago 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, versículo 3, Judas disse, traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, permita-me a intimidade, Pilatos, Claudinha Prócula, teve um sonho e disse, sofri por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse,
o homem é justo. 4:3. Pode pôr na minha conta essa. Desde as 9 da manhã, quase 10 para as 3 da tarde, o ladrão olhou para o outro e disse: esse mal nenhum fez. 4:4. Tu tá achando que eu vim para Carapicuíba empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito na cruz, tem um centurião 007 olhando e dizendo: verdadeiramente, eu já tinha pulado da cadeira, verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo. Quem pode adorá-lo essa noite? Se você não quiser adorar, os serafins adoram dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, santo. A palavra serafim no hebraico é saraf. Saraf significa ardendo em chama. Por que serafim arde em chama no culto? Só vou dar 3 motivos por conta do tempo. São 8, só vou dar 3. Primeiro, porque cobrem o rosto. Quando você não lê a Bíblia e fica à tarde assistindo o programa de violência que passa na televisão, tu lembra que quando o delinquente é preso, a primeira coisa que ele faz na frente da câmera: cobre o rosto. Cobrir o rosto a minha identidade não pode aparecer. No culto onde Deus está, serafim, quando adora, cobre o rosto para dizer: aqui eu não apareço. Quem aparece é Ele. Se pregador engomadinho quer aparecer, Jesus não está. Se irmã engomadinha quer aparecer, Jesus não está. Mas se nós nos esconder e Ele aparecer, Ele nos queima essa noite em chama. Segundo motivo: os serafins do culto não ficam batendo papo, falando com ninguém. Eles até conversam. No culto, sim senhor. Eles não dizem para Ele que Ele é santo. Diz o texto: eles dizem uns aos outros. Sabe qual é a conversa deles? Ele é santo. É verdade. Santo. É isso mesmo. Santo. 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 Terceiro motivo, diz o texto que os serafins estão acima dele, próximo. Quem quer adorar de longe, não pega fogo. Mas quanto mais próximo dele, parece que tem alguém que gosta do fogo. Se tiver 30 mãos direita, eu conto do fogo. Porque assembleano de Carapicuíba gosta do fogo. Hebreus 12:29, Ele é fogo consumidor. Gênesis 15, fez aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, falou com Moisés em sarça de fogo. Levítico 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente. Êxodo capítulo 13, versículo 32, a coluna no deserto não é coluna de gelo, é coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias 2, versículo 5, o Senhor é o muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que o crente aqui conhece, ali também conhece, mas tem alguém
que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Se tem graveto na casa, pode pegar fogo essa noite. Permita-me aqui na tribuna aqueles que estudaram mais do que eu. Em algumas lidas no Talmud, 2 rabinos falando da Torá, isso é crença talmúdica. Se 2 judeus, 2 rabinos estivessem juntos falando da Torá, só 2, eles acreditavam que Deus se manifestava. E lendo também o Talmud, e a tradição hebraica dizia-se que para ter culto na sinagoga não poderia ter no mínimo 10 pessoas. Se chegasse na porta da sinagoga, tivesse 9, não tem culto. Se tivesse 10 a 11, pode abrir que tem culto. Jesus falou, se em Carapicuíba tiver 2 ou 3, pode cantar o hino da harpa que eu tô. Mas não é sobre isso que eu quero falar. No caminho de Emaús, Lucas 24 tem 2. Falando de quem? Do Corinthians? Não. Falando dele. E ele apareceu. E diz o texto que quando ele falava, o nosso coração ardia. Não, segura, glória, vai encher o pulmão de ar. Glória a Deus, tu vai dar agora. A palavra arder no grego é kaio. E kaio significa, se não gosta pode ficar com a perninha cruzada sem dar glória. Só para quem gosta, pegando fogo. Quando João olha, ele está no meio dos castiçais. Seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas direto da eternidade com um cinto de ouro. Os pés dele, não é esse sapato brilhante de pregador triunfalista para impressionar ninguém no culto, pés como latões reluzentes saindo da fornalha. Na mão direita 7 estrelas, que é a liderança da igreja da Ásia. O que ele está dizendo com isso é, João, a liderança da igreja está em minhas mãos. Eu coloco, eu tiro, eu guardo, eu cuido, eu sustento. E a voz que veio para João é: João, não temas. Fidelidade à palavra não é ausência de provação, irmã. Tu dá o dízimo, tu oferta, mas também pode passar por privações. Tu santifica a tua vida, tu é uma adoradora, mas teu filho provavelmente pode estar lá fora no mundo. Mas uma coisa essa noite aqui eu deixo: seja fiel à palavra, e Ele estará contigo nos seus vales e em seus montes. João, não temas, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. E João caiu como morto. Na presença dele, ninguém consegue sair com orgulho lá em cima. Se essa noite você sair daqui cheio de si mesmo, foi tudo menos culto. Se a palavra não te levar no Calvário a enternecer o coração, foi tudo menos palavra de Deus. Se os louvores não nos levaram à santidade e ao temor, foi tudo menos adoração. Porque no culto onde ele está, João cai como morto. No culto onde a glória dele está, 120 sacerdotes não conseguem ficar de pé. Diante da glória em Damasco, Paulo caiu ao chão.
Diante do redemoinho, Jó colocou a mão nos lábios e disse: só te conhecia de ouvir pregação no culto do domingo, mas agora eu sei que tudo pode. Quando João cai como morto, ele diz: João, eu tenho. Satanás nunca teve chave nenhuma, irmã. Para de ficar escutando essa lorota de pregador triunfalista, com esse barulhinho emocional, sem presença, com o jargão pronto trazido de casa, dizendo que Jesus desceu no inferno, encontrou Satanás, bateu em Satanás, puxou a chave e tomou a chave. Satanás nunca esteve no inferno, nunca foi dono de chave de coisa nenhuma. Ele não diz eu tinha chave, ele não diz eu tomei a chave, ele diz eu tenho a chave da morte. Quem está com a mão direita levantada, receba. Ele tem o controle da tua vida. João escreve às 7 igrejas da Ásia. Capítulo de número 1, aprendemos que fidelidade à palavra não é ausência de provações, mas pode adorar porque é garantia da presença. Mas capítulo 2 e capítulo 3, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, aprendemos algumas coisas por conta do tempo, deixo 3. A primeira delas é: a todas as igrejas da Ásia ele disse algo. E o que ele disse, você tem 3 opções: ou dar glória a Deus, ou ficar sentado na cadeira apavorado, segurando nela, ou disfarçar e fingir que não é com você e dar glória a Deus mesmo assim. Ele diz: eu conheço as tuas obras. O que ele está dizendo é que antes de criar o universo, irmã, eu já ouvi a oração que tu ainda nem fez. Segunda lição é que o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Relatório dos homens, Laodiceia, rica sou e de nada tenho falta. Relatório dos céus, aqui, é pobre, cega e nu. Esmirna, relatório dos homens, é pobre. E o que os céus diz? Aqui é rica. Filadélfia, relatório dos homens, tem pouca força. Relatório da eternidade: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. E diante de ti eu pus uma porta aberta, e a porta que ele abre, fofoqueiro, caluniador, demônio, diabo nenhum fecha. Terceira lição: a recompensa aos vencedores. Vou repetir: a recompensa aos vencedores. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,17: ao que vencer, lhe darei o maná escondido e uma pedra branca. Pedra branca, há um contexto festivo ou um contexto jurídico? Como eu amo pregar aqui, vou falar logo os dois. Contexto festivo: quem vencia a maratona de Jogos Olímpicos na Grécia, além de receber o laurel, a coroa corruptível, recebia também uma pedra branca. A pedra branca emblemática, e há nela uma mensagem: vencedor. Mas no contexto jurídico, aquele que foi absolvido pelo juiz em Roma recebia uma pedra branca, e a pedra branca mandava uma mensagem: absolvido. Ao que vencer,
Lhe darei além de uma pedra branca por ser vencedor e aguentar firme na terra e chegar com roupas brancas na eternidade. Além da pedra branca te darei uma coroa. Timóteo 4:8, segunda carta, coroa de justiça. Tiago 1:12, coroa da vida. 1 Coríntios 9:25, coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. O que faço para receber, pregador? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu já tenho. Então vai embora para casa com Apocalipse 3:11. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só para as adoradoras, Apocalipse 22:12. Eis que venho cedo sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um, quem vai receber adora, segundo as tuas obras. As vencedoras, Ele está dando uma identidade transformadora. Eu não sei o que o mundo, o que os traumas tentaram fazer contra a tua vida para te definir, mas quem te define é essa palavra. Quem te define? A eternidade. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, farei de ti coluna do meu templo. Porque ele disse isso logo a Filadélfia. Ele não diz nada em vão. Tudo tem propósito. Filadélfia tinha muitos terremotos, e as colunas dos templos pagãos, em ruínas, se desmoronava. Mas ele está dizendo: no meu templo, tu é coluna, irmã. Não há vento, não há tempestade, não há guerra, não há luta que vai te colocar em ruínas. E por quê? Porque aquele com a presença que hoje te acalenta está dizendo: eu te coloco como coluna inabalável. Me aguentam mais uns 10 minutos, digam amém. Precisa ter cabeça para entender o que os céus vai nos dizer agora. João está na terra, mas no capítulo 4 ele é arrebatado em espírito, e a voz diz, porque tem a voz do trovão, tem a voz de trombeta, tem a voz suave, tem a voz de muitas águas, tem a voz de leão, e de vez em quando ele assovia. Mas chegará o momento em que ele vai dizer: sobe aqui. Eu achei que tinha mais que ia subir. João é arrebatado em espírito. João vai aonde os outros não foram. João sentiu em Pátimos os que os outros não sentiram. João viu o que os outros não viram, e foi aonde os outros não foram. Se os serafins te ensina que intimidade traz adoração e queima coração, João embaixo também nos ensina: quanto maior a proximidade, maior serão as experiências. O culto que tinha Jesus tinha 5.000 pessoas. Só iam para o culto para comer pão e peixe. Mas de 5.000, 1 Coríntios 15, verso 6, diz Paulo, só 500 pessoas e Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, hoje está cheio, mas em Atos 2, só 120 irmãs orando com a irmã Maria Nogueira no ciclo de oração no cenáculo. Mas de 120, só 70 na grande comissão, no evangelismo, depois da escola bíblica dominical. Mas os 70 de Lucas 10, só 12 andavam com ele. Mas dos 12, tomar ceia, só 11.
Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, os pés da cruz, só tem um: João. Porque João vê o que eles não viram, sente o que eles não sentiram, sobe onde eles não subiram, quer subir onde eles não vão, quer sentir o que eles não sentem, vai com Jesus até o fim. Já estou terminando. Sem cutucar ninguém, sem chacoalhar ninguém. Quando João sobe em espírito, ele está vendo o trono. Mas ele vê um trono. Quantos tronos? Isso aqui dá um colapso até na minha mente. Pode ser que aconteça com a sua. O João é arrebatado em espírito para vislumbrar algo que aconteceu há 60 anos atrás. Porque no céu não tem tempo. Se fosse na terra, alguém iria dizer: retrocedeu o relógio para João ver algo que aconteceu 60 anos atrás, mas no céu. Só que João, antes de ver, já tinha alguém lá com uma câmera que viu há mais de 700 anos antes de João. Quem é ele? Daniel. Daniel disse: e eu vi o ancião de dias sentado no trono. Quando eu cheguei na portaria da igreja hoje, um pastor me recepcionou. Sabe aonde ele aprendeu isso? Com o céu. Porque diz Daniel: eu vi um trono, e um ancião. Olha o que Daniel diz que viu, capítulo 7, confere em casa, para depois ver se o que eu estou dizendo é verdade. Daniel disse: eu vi os anjos trazerem os tronos. Só tinha um, mas Daniel viu um anjo trazendo tronos. Sabe quando os obreiros estão trazendo mais cadeira? Se está trazendo mais cadeira, mais trono, é porque no ambiente tem festa. Vou repetir: se está trazendo mais cadeira e mais trono, vai ter festa. E o ancião sentado. Estão trazendo mais tronos. Trouxeram 24 e colocaram aqui. Alguém vai sentar. Trouxeram um outro trono e colocaram aqui. Aí Daniel disse: e vi o Filho do Homem vindo nas nuvens. E quando o Filho do Homem apareceu nos céus, olha o que Daniel disse: os anjos o recepcionaram e o fizeram chegar no trono. Recepção na igreja se aprende no céu. Só que João viu no capítulo 4 um trono. Mas no capítulo 5 João viu 2 tronos. No 4 tinha um. No 5 Daniel já contou porque chegou mais. Só que quando João chegou para ver no 5, Daniel não viu quem sentou, mas João viu. Tem 24 anciãos. O Daniel viu trazer o trono à direita, mas João não vê ninguém sentado nele, mas vê um livro escrito por dentro e por fora e selado. E quando João olha o livro, um anjo forte levanta e diz: João, ninguém é digno de abrir o livro, nem no céu. Por que não no céu? Porque o livro é a redenção e escritura da terra. Se Elimeleque perde a terra, Ruth fica viúva e órfã, e Noemi fica sem terra. Mas se tem um Boaz como parente remidor, então o que eu faço? Vai pegando espiga que cai da mesa no campo de Boaz. Depois que encontrar ele, é uma grande colheita. Porque ninguém no céu pode redimir a humanidade e a terra, porque precisa ser um parente remidor. Se Elimeleque perde tudo, empobrece, só o parente dele, Boaz, pode redimir.
Então, se Adão, nosso Elimeleque, perdeu a terra quando peca, os anjos não podem cobrir, porque a natureza do anjo é incompatível à de Adão. E os animais podem até protelar no altar do sacrifício, mas Hebreus 10, 4 e 5, Deus dá um tapa na mesa, grifo meu, agora é a Bíblia e diz: oblações e sacrifícios não quero mais, touros e bodes não quero mais. Por quê? Porque quem pecou contra Deus foi um homem. Como Deus é justo e santo, o sacrifício para cobrir a humanidade que está caída e perdida em Adão precisa ser na mesma natureza daquele que pecou, contudo sem pecado. Mas como Paulo diz que ele é santo, Pedro diz que ele é santo, João diz que ele é santo, o autor aos Hebreus diz que ele é santo, os serafins diz que ele é santo, um dos 24 anciãos levanta e diz: João, nem chora. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e está vivo essa noite. Segura. Quando eu encontro alguns pregadores de verdade, porque com falso eu não ando, todos eles dizem: porque quando está pegando na mensagem você manda o povo. Eu falei: porque eu quero mais conteúdo para eles. Aqui já podia cantar um louvor e a gente encerrar no glória, não é? Segura essa. Na terra, Atos capítulo 1, os 40 dias da ressurreição. Lembra que eu comecei pregando aqui? Quando Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, Jesus subiu a súbito aos céus. E diz Atos capítulo 1, do 9 ao 11, ele se perde nas nuvens. Quando João está chorando lá, porque ninguém é digno de abrir o livro, ele está na terra. João está vendo isso do céu agora. Só que quando ele sobe a súbito aos céus, João está ainda chorando. E a voz ainda está no teu ouvido: ninguém é digno. Só que Daniel disse que ele veio em meio às nuvens. Em Atos 1, quando ele está subindo lá em cima em espírito, João chorando. E qual a voz que gravita na eternidade? Ninguém é digno. Mas Daniel, há 700 anos antes, viu o Filho do Homem vir nas nuvens. E aí um dos 24 anciãos se levantou e disse: está entrando alguém na portaria. Quando ele entra, os anjos recepcionam: levantai as portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará Melech HaKavod, entrará o Rei da Glória. E sabe o que acontece no céu? Os 24 anciãos se prostram, os 4 seres viventes se prostram, e os anjos começam a adorar. E os 24 anciãos começam a adorar. Qual o louvor? Digno é o Cordeiro. Se os céus adoram lá em cima, e as irmãs podem adorar aqui embaixo. Se Roma fechar a porta aqui embaixo, ninguém impede o céu de abrir em cima. E aqui eu encerro. Quando nós ouvirmos a voz da trombeta, quando nós ouvirmos o toque dela, nós iremos povoar a mesa do Senhor. E na mesa do Senhor as irmãs vão olhar para o lado: Jacó, Abraão, Jó, João Batista com uma cabeça novinha, a irmã Maria, esse crente aí do teu lado e atrás de você, pastor Ivanildo. Detalhe: imagina as irmãs conversando sem parar com Ruth, Raabe e Maria. Ninguém aguenta.
E o Senhor se assentará conosco na mesa. Para aquelas que adoram aqui embaixo, eu encerro: ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. O que os céus está dizendo é: nas provações Ele passa contigo. O que os céus está dizendo é: o que vale é o que a eternidade fala sobre você. E o que os céus está dizendo é: a recompensa para as vitoriosas essa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus.